Olá, amados, tudo bom? O tema do vídeo hoje é João 3,2. Se a pré-existência ainda não te conquistou, eu vou pedir a gentileza de dar ouvido ao que eu tenho a dizer hoje, tá? Se vocês ouvirem algum grito, algum escândalo aqui no fundo de fundo, perdoe, os vizinhos estão em casa e você sabe como que é. Temos que lidar com todo tipo de gente e todo tipo de educação. Vamos seguir aqui, já compartilhar para a gente não perder tempo e tentar fazer o vídeo mais curto possível, tá? Vou ler o texto inteiro. Eu vou pegar só a segunda parte, mas eu tenho certeza que a primeira parte está diferente do que está no texto, tá? E com a segunda parte vamos dar todo o esclarecimento que for necessário. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, né? E nele não há pecado. Isso é Jesus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conhece ou conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica injustiça é injusto, assim como ele é justo. Qualquer que comete pecado é do diabo, porque o do diabo peca desde o princípio. Para os filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se vocês quiserem ler o texto todo depois, vocês leiam. Para nós, por enquanto, aqui é o suficiente, tá? Vamos lá. Eu quero compartilhar esta tela aqui para que a gente possa fazer a leitura. E que vocês percebam o quão profundo é a Bíblia, tá? E como as traduções alterou bastante o que seria o sentido real, né? O texto como está lá, texto João 1:3-2. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Não é isso? Vamos ver o que significa cada um? Cada um em caixa alta aqui, cada número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai até o 14, e aqui na sequência o que significa. Depois eu vou dar a sequência do texto lá embaixo, tá? Agora, é uma partícula primária, tarará, tarará. Esse amados aqui é amado mesmo, tá? O texto está no original, é isso mesmo. Um tratamento comum, tranquilo. Neste tempo, o presente agora, tá? Agora. Neste tempo, o presente agora. Temos o nosso ser. Filhos. Aqui, ó. Descendência, filho, metáfora, da mesma forma que pais e filhos. Observem bem isto, tá? Deus, teu, divindade, Deus, o Pai. Não é teos, tá? É teu. E também, até mesmo realmente, mas ainda não manifestou, tornar manifesto ou visível ou conhecido que estava escondido ou era desconhecido, manifestar seja por palavras ou ações ou de qualquer outro modo. Este é o manifestou, tá? O que? Com acento é um pronome. Vamos seguir aqui em frente, vamos ver onde interessa. O que, né? Como, onde, quem, o que, por quê. Tá? Havemos de ser é composta por duas questões aqui. A primeira é um verbo, né? Um verbo no futuro, que seria o será, né? E a segunda é uma partícula primária adversativa, mas, e etc. Tá bom? Então, a primeira é exomai, que é um verbo no futuro, né? E o segundo é de, que é uma partícula adversativa. Então, aqui seria será, né? Havemos de ser seria será, e mas, ou e, tá? Depois vocês vão entender quando eu colocar no texto. Sabemos, descobrir, tá? Vem aqui, ó, ver, perceber com os olhos, notar, discernir, descobrir, ver. Eu destaquei o descobrir porque aí depois eu vou mostrar o porquê. Que, porquê, desde que, quando, se no caso de quando, ou quando mesmo, né? Ele se manifestar no grego, vamos lá.
tornar manifesto, visível, conhecido o que estava descoberto, de qualquer forma ou modo. Já é uma repetição, mas aqui eu vou destacar o quê? Quem e o que alguém é. Quem e o que alguém é. Tá? Tornar manifesto quem e o que alguém é. Seremos. Eu serei, futuro, primeira pessoa, do singular de ser, do verbo ser. Não é isso? Eu serei. Semelhante aqui é como, similar, semelhante, parecido, semelhante como, correspondente a algo. Traduzindo, né? Ou colocando em outras palavras, amados, neste tempo somos descendência de Deus, mas ainda não se tornou manifesto como, mas será. Descobriremos porque quando ele tornar manifesto, seremos similares a ele. Vocês conseguem entender o quão é importante a tradução? O quão é importante, às vezes, da forma que eles colocam, não nos dá a entender de uma forma mais direta? Se você pegar tudo aqui, ó, que eu colocado aqui, observem aqui, ó, ponto a ponto, tá? Agora, primeiro, pessoal, nós seremos, indicativo, tá? Nós somos, seremos, tarará, filhos, é uma metáfora que torna pais e filhos, né? Filho, pais e filhos. Grego é teu, que é o Deus Pai, né? E é mais, é uma conjunção, né? Cumulativo, tarará, que significa também, mais, tarará, é uma conjunção cumulativa. Vamos lá. Ainda não, manifestou aqui, é tornar manifesto, conhecido, visível, o que estava escondido, certo? O que? É um pronome com acento, tarará, que significa como, quem, o que, o porquê. Havemos de ser, né? É composta por duas palavras, que é exomai, que é um verbo, na verdade, né? Um verbo no futuro, que será o verbo ser, e o de aqui é uma partícula primária adversativa, né? Continuativa, mas, etc. O sabemos aqui é uma palavra que significa, do grego, que significa ver, perceber com os olhos, notar, definir, descobrir, tá? Que em grego é porque, o quando aqui, se no caso, quando, né? É isso mesmo, ele manifestar, ou seja, tornar manifesto ou visível, conhecido ou estava escondido, era conhecido, manifestar, seja por palavras ou por ações, ou de qualquer outro modo, tornar atual e visível, perceptível, tornar conhecido pelo ensino, tá? Tornar manifesto, tornar conhecido pelo ensino, tornar manifesto, ser feito conhecido de uma pessoa, expor a visão, tornar manifesto, manifestar-se, aparecer, tornar-se conhecido, ser claramente identificado, totalmente entendido quem ou que alguém é, certo? Isso está falando de nós. Seremos, tá? Eu serei, semelhante, como e similar. Vamos pegar os primeiros aqui. Resumindo, amados, neste tempo somos descendência de Deus, mas ainda não se tornou manifesto como, mas será. Descobriremos porque quando ele tornar manifesto, seremos similares a ele. Mas quando ele tornar manifesto aqui, entra aqui, ó, tá? Tornar conhecido de outro modo, tornar atual visível, perceptível, tornar conhecido pelo ensino, tornar manifesto, certo? Conhecido pelas pessoas, expor a visão, tornar manifesto quem ou que alguém é. E o que somos? Somos descendência de Deus, certo? Ele está nos tornando manifesto essas questões. Se você ainda não tinha entendido ainda por que a pré-existência, existe muita coisa dentro disto aqui, tá? Estava escondido, mas ele está fazendo manifesto essas questões, tá? Amados, neste tempo somos descendências de Deus, literais, mas ainda não se tornou manifesto como, mas será. Descobriremos porque quando ele tornar manifesto, seremos similares a ele, idênticos, tá? Similar, semelhante, parecido como, semelhante como, correspondente a algo. Vocês conseguem compreender aqui? Encerrando isso,
eu quero partir para um outro tópico que nos é muito importante, porque o que está sendo dito agora tem um porquê e o porquê está sendo revelado. Aqui eu quero falar sobre esse robô Sofia. O primeiro é protótipo da imagem da besta, tá? E olha o nome, Sofia, certo? A mesma que diz que desejava aniquilar a humanidade. Robô Sofia, certo? Por quê? Deixa eu ver se tem alguma coisa a tratar antes para poder entrar nesse assunto do robô Sofia. Sim. A questão do Adão e Eva, que foi perguntado por um inscrito relativo ao vídeo passado, Adão e Eva deveriam comer do fruto da árvore da vida, porém, eles ainda não haviam... Peraí, deixa eu ver se... Vamos colocar um parâmetro. Eu acabei digitando aqui e não coloquei como deveria explicar, tá? O que acontece? A questão do Adão e Eva, basicamente, eles deveriam comer do fruto da árvore da vida. Mas por que não comeram? Porque a árvore da vida ainda não havia dado fruto. Por que não havia dado fruto? Porque Adão e Eva, os próprios ainda não haviam frutificado. Era para a descendência de Adão e Eva, conforme viesse a descendência, a árvore viria os seus frutos. Mas o fruto de remissão. Tinha fruto na árvore? Sim, tinha. Tinha um fruto que geraria apenas vida. E nada mais disso. Mas qual o propósito da árvore da vida? Gerar remissão. Não é isso? Porque a palavra diz, conforme eles estavam em pecado, se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles não receberiam remissão, mas apenas viveriam eternamente. Mas hoje sabemos que o fruto da árvore da vida é para os santos, para os salvos, certo? Então deveria haver deveria haver remissão para que pudéssemos comer do fruto. Então até então o fruto da árvore da vida, a árvore da vida estava disponível, mas eles não poderiam comer ainda pelo fato deles ainda não ter gerado fruto, posteridade, e essa posteridade com o tempo poderia vir a comer do fruto dessa árvore, certo? Sem as dores. Todavia, após o pecado, a árvore continuou disponível, não a eles no momento, mas no futuro após a remissão em Jesus. Certo? Qual é a diferença disto? Se eles não tivessem comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, passaríamos pelo teste, só que sem todas as dores. Ao qual Jesus falou, por conta de fizesse isso, com dores conceberá e segue. E a Adão comeria do fruto da terra com dores e nardos e tudo mais, que seria ruim. Ou seja, ainda passaríamos pelo teste, só que sem as dores. O comer do fruto da árvore da vida entregou momentaneamente a posse desta terra a Satanás. Por isso que a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Certo? Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, e como expliquei no vídeo anterior, e sido possuídos por Satanás, esta morte não teria passado para o mundo. Permaneceremos em teste, só que sem a dor desta morte, o Satanás. O que o fruto gerou foi a dor da morte em Satanás. Um controle momentâneo da terra, e o que gerou todas as dores que veio a seguir. Todavia, o homem responde individualmente pelos pecados que comete ou cometeu. Certo? Uma parte que quero fazer, que é uma conjectura minha, tá? Talvez a tribulação dure 3 anos e meio ou 3 anos e 3 meses. E por quê? Porque os dias serão abreviados, certo? E Jesus nos deu um sinal. Ele morreu aos 33 anos e ao 3º dia ressuscitou. Certo? Possivelmente seja o tempo que teremos de ressurreição dos salvos. Os 3 dias do caso seriam os 3 anos. Tá? É uma conjectura, não é uma afirmação. Não estou afirmando nada disto. Tá bom? O porquê o nome do robô, voltando a Sofia. O primeiro protótipo da inteligência artificial da imagem da besta é Sofia. Né? E que ligação essa tem com Cabala? Né? Alguns usam como termos irrefutáveis, que eles costumam falar, textos que nunca foi apresentado, né? E nunca apresentam textos bíblicos ou versículos que deem base para aquilo que afirmam. Isso está mais para um jogo satânico de tentativa e erro. Né? São medíocres que defendem defecam e lançam a sua imundícia nas pessoas como se fosse partículas de sabedoria. Mas não são partículas de sabedoria. Ou melhor, são partículas de si mesmos, tá? Mentes medíocres convencendo e controlando medíocres. O dia que essas pessoas se converterem, eles deixarão de ser convencidas, tá? Serão convertidas. Jesus diz, né? Deixa-me seguir aqui para que a gente possa voltar. Perdoe pela gritaria que já começou aqui. Eu falei
vocês, né? Vocês sabem o que significa. Dizem que os céus é uma cópia do que está na Terra, ou a Terra é uma cópia do que está no céu, né? Vem como se fossem espelhos, né? Se fosse espelho, o que diríamos sobre questões que anulam exatamente isso, como hermafroditas, espécies monaicas, né? Que tem os dois sexos, como os cavalos marinhos, ou seres que mudam de sexo, né? Possuem espécies dioicas que possuem órgãos masculinos e femininos. Alguns seres vivos, como por exemplo alguns gastrópodes e outros que mudam de sexo ao decorrer da vida, né? E o amor, né? Ou a relação, como eles dizem, amor, vamos tratar assim, mas a relação homoafetiva. E todas as mortes e todas as aberrações que acontecem neste mundo. Seria isto uma cópia do céu? As pessoas dizem o que bem entende, abraça quem bem deseja, né? Jesus diz que a união do casal, porque vamos usar também algumas questões como essa que eu vou apresentar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Tá. Eles vão usar, por exemplo, a questão do... Jesus diz, né, que a união do casal deve ser igual a ele com a igreja. Eles vão usar essa questão assim, que portanto deixará o homem pai e a mãe e unir-se a sua mulher, e aí vai usar os textos onde fala de Jesus com amor à igreja, né? Observem o quão apelativo e que aberração isto não é. Porque são coisas que simplesmente não tem nexo ou lógica, né? Por exemplo, o texto aqui, ó. Quero fazer uma pergunta simples, né? O que eles costumam dizer. E diz que é irrefutável. Em que o homem deixará o pai e mãe e unir-se a sua esposa, né? Deixou Jesus Cristo seu pai e sua mãe? Onde diz que Jesus deixou o pai e a mãe, né? E diz assim: os céus ele não vos deixará órfão de pai e mãe. Olha como esses textos são apelativos e estúpidos, que não tem contexto bíblico. E eu vou deixar isso para vocês dentro do próprio texto, tá? Jesus não deixou pai e mãe. Afirmo categoricamente. Não há texto que apoie essa aberração. Jesus foi enviado pelo Pai e existe texto de sobra sobre isso, né? Se a Terra fosse como eu falei, se a Terra fosse um padrão celestial, como entraria a questão homoafetiva nesse contexto? Vamos seguir aqui. Porque nada me produz divórcio, não, Cristo foi crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e temor, em grande temor. A minha palavra desta geração considera palavras persuasivas, sabedoria humana, espírito de poder, para que vossa fé não... Deixe-me ver, todavia falamos... Eu ia pegar o texto inteiro, é isso mesmo. 2 Coríntios 1:2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade ou com palavras de sabedoria, porque nada produz a saber entre vós, senão Jesus crucificado. Estive convosco na fraqueza e temor, em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação consiste na palavra persuasiva da humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens, mas que poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, Sofia, do príncipe deste mundo, que se aniquilam, mas falando sabedoria que oculta em ministério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, antes dos séculos, certo? Ao qual nenhum príncipe deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam seu Jesus, certo? Ninguém conheceu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e ouvidos não ouviu, não subiram aos vossos corações do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Nada na terra se assemelha ao céu. Mas Deus nos levou, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus, porque pertence a Ele.
certo? Porque qual os homens sabe coisas do homem, senão o espírito dos homens que nele há? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não receberemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, somente aquilo que nos permite saber, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana que ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando todas as coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais e não com as terrenas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Mas nós temos mente de Cristo, certo? Vamos seguir aqui. E tá. Amor pressupõe interpolação. Quando o indivíduo deseja impor algo, eles atuam em cima da interpolação, que é algo estranho ao texto original, tá? Que não tem nos textos. Quando indivíduos desejam impor algo que não tem base ou lógica, né, logo eles jogam com suposições e interpolações textuais medíocres. A raça de caídos fazem isso, pegam um texto, interpolam e dizem que isto é um padrão celestial. E por que fazem isso? Indução e adoração ao Deus estranho. A Sofia é a entidade feminina da Cabala, certo? Por isso que ela ganhou uma entidade, né? Esta entidade aqui, com uma figura física, não é isso? Com o nome Sofia. Adoração a uma entidade, tá? Não a sabedoria bíblica, mas a Sofia pagã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver? A questão é, eles vão dizer que deixará o homem pai e mãe, certo? Observe, aí eles vão usar isso para ligar a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado unigênito para o mundo. Ou seja, Deus amou o seu mundo de tal maneira que eles deram o seu Filho amado, certo? Está no singular. Vamos seguir aqui? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir a justiça e tudo que lhe permitiu. Sendo Jesus batizado, logo saiu, né, da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, ou seja, não era pomba, não era o Espírito que estava descendo sobre ele, mas a voz do céu, que era do próprio Pai, que dizia: este é o meu Filho amado. Não diz este é o nosso Filho amado, como quem diz, meu filho com espírito, certo? Como eles costumam dizer, mas diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não é este é o nosso Filho amado, em quem nós temos prazer, mas disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu sozinho, eu unicamente, tá? Por que eles fazem isso? Por conta da sua deusa pagã, que eu já mostrei para vocês aqui, a divindade Sofia, a qual ganhou um protótipo de imagem da besta. Amados, atentem para o que vem sido dito a cada um de nós nos dias de hoje, tá? Vós sois filhos literais de Deus. Estamos aqui, tá no livro que eu deixei só pro livro, eu não trouxe aqui, deixei só pro livro, que nós pedimos a Deus que nos deixasse provar o que seria praticamente o governo do diabo, tá? Porque pedimos para que nos desse nosso bem no fim da parábola do filho pródigo e deixasse-nos ir. Tá no livro lá, deixei só pro livro, eu não trouxe isso em vídeo. Há algo que aconteceu muito antes disso tudo aqui e viemos parar neste lugar. Mas entenda, vós sois filhos literais de Deus, estáis passando por provação,
para poder sermos limpos e retornarmos para casa e comer do fruto da árvore da vida, que nos dará a vida eterna, depois da purificação do nosso Deus, por nosso Senhor Jesus. Tá? Este foi o vídeo de hoje. Fique com esta palavra, que possa ter alcançado o vosso coração, porque não somos qualquer coisa, não somos algo jogado ao acaso aqui. Tá? Deus tem um reino espiritual, o seu Filho é espiritual, e não teve motivo nenhum de ter criado a raça humana e o seu Filho espiritual ter morrido como carne para nos resgatar. Ele podia ter feito de qualquer outra maneira, e aí não seria resgate, tá? Seria uma transformação de algo para outro, tá? Mas lembre-se, estamos sendo resgatados deste cárcere aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Que a paz e a consolação do Espírito Santo seja convosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.